Queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos à nossa classe de exposição bíblica no livro de Salmos. E para nós é uma alegria muito grande poder recebê-los mais uma vez em aula. Obrigado pela sua atenção, seu carinho e sua participação. A aula de hoje é a aula de número 9, ela tem uma correspondência, então, ao Salmo de número 9. Quero te convidar a pegar a sua Bíblia. Abaixo deste vídeo, na aba Conteúdo, tem um PDF, que está a estrutura da nossa fala hoje, da exposição bíblica no livro de Salmos, sendo o Salmo de número 9. Os versos de 1 a 20, que é a estrutura do Salmo 9. Nós vamos ler o texto, examinar o texto, interpretar o texto e aplicar o texto. Vamos orar, pedindo ao Senhor que nos abençoe nesse momento de aula. Bondoso e eterno Deus, em o nome de nosso amado Senhor e também Salvador Jesus Cristo, teu Filho, neste momento nós vamos ler a tua palavra. Pedimos ao Senhor que nos ajude na boa compreensão da tua palavra. Espírito Santo, ilumine os olhos do nosso entendimento e do nosso coração, pois tu sabes aonde está escondidos os tesouros do Salmo de número 9 e pode então trazer ao nosso coração, pela expressão máxima da palavra de Deus, aquilo que o Senhor tem a compartilhar e a dividir conosco para essa aula 9. Que os meus irmãos, minhas irmãs, possam por ti serem também edificados, visitados, fortalecidos, segundo a tua vontade. Assim te pedimos, assim te agradecemos em o nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Vamos ler então o livro de Salmos, vamos ler o Salmo 9, versos 1 a 20. Na leitura, nós temos o título que diz assim, Ações ou Ação de Graças por um Grande Livramento. Então já entendemos que o salmista está agradecendo a Deus pelo livramento que o Senhor lhe concedeu. Você já agradeceu a Deus hoje? Olha aí. O Salmo de Davi para o cantor sobre Mutlaben. E ele começa a expressão do texto assim: Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e saltarei de prazer. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Porquanto os meus inimigos retrocederam e caíram, e pereceram diante da tua face. Ó, o livramento, hein? 4. Pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa. Tu te assentaste no tribunal, julgando justamente. Então Deus se assentou no tribunal para julgar a causa do seu servo. Olha só. Verso 5, repreendeste as nações, destruíste os ímpios, apagaste o seu nome para sempre e eternamente. Ó inimigo, consumaram-se as assolações, tu arrastaste as cidades e a sua memória pereceu com elas. Verso 7, mas o Senhor está sentado perpetuamente, já preparou o seu tribunal para julgar. Ele mesmo julgará o mundo com justiça, julgará os povos com retidão. Verso 9.
O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. E em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião. Anunciai entre os povos seus feitos, pois inquire do derramamento de sangue, lembra-se dele, não se esquece do clamor dos aflitos. Tem misericórdia de mim, Senhor. Vê como me fazem sofrer aqueles que me aborrecem. Tu que me levanta das portas da morte, para que eu conte todos os teus louvores às portas da filha de Sião e me alegre na tua salvação. As gentes precipitaram-se na cova que abriram, na rede que ocultaram ficou preso o seu pé. O Senhor é conhecido pelo juízo que fez, enlaçado ficou o ímpio nos seus próprios feitos. Os ímpios serão lançados no inferno e todas as gentes que se esquecem de Deus. Porque o necessitado não será esquecido para sempre, nem a expectação dos pobres se malogrará perpetuamente. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o homem, sejam julgadas as gentes perante a tua face. Põe-nos em medo, Senhor, para que saibam as nações que são constituídas por meros homens. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Veja, neste exato momento, nós acabamos de ler o Salmo 9. Podemos glorificar a Deus, porque hoje lemos um salmo, né? Já lemos um salmo, vamos dizer, um capítulo da Bíblia, embora já diz que Salmos não tem capítulo. Mas, digamos, já lemos a Bíblia hoje, né? No aspecto de aula, já lemos a Bíblia hoje. Bom, na leitura que fizemos, escolhi aqui observar 4 versos da onde vai sair o sermão de hoje. Aí, abrindo o PDF, eu acabei de abrir o meu aqui, ó, e aí você vai perceber, olhando para o nosso PDF, a estrutura, o esboço, colocamos a base bíblica, Salmo 9, de 1 a 20. Qual é a palavra-chave do Salmo 9? É gratidão. Ação de graças. Então é gratidão. Ele está dizendo, eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e saltarei de prazer. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. É um salmo de gratidão a Deus pelos livramentos que o Senhor deu ao seu servo. Então, a palavra-chave é a palavra gratidão. Eu dei um tema ao Salmo 9, diante dos 20 versos aqui expressados pelo salmista. O tema de hoje é os cuidados de Deus. Os cuidados de Deus. Deus cuida dos seus. Deus cuida do seu povo. Deus cuida da sua igreja. Deus cuida de Israel. Deus cuida dos seus servos. Deus cuida dos seus obreiros. Então, assim, muitas coisas poderiam ser ditas com o tema os cuidados de Deus. E ao ler este Salmo 9, nós percebemos no verso 9, no verso 12 e no verso 18. Então, no Salmo 9, nós temos 3 versos que vão nos dar o tema os cuidados de Deus em 4 áreas ou 4 termos específicos. Primeiro, os cuidados de Deus para com os oprimidos. Segundo, os cuidados de Deus para com os aflitos. Terceiro, os cuidados de Deus para com os necessitados. E quarto, os cuidados de Deus para com os pobres. Tá bom? Então, são esses 4 cuidados de Deus no Salmo 9. O verso 9 diz:
o Senhor será também um alto refúgio para o oprimido. Está vendo? Um alto refúgio em tempos de angústia. Então aqui está o primeiro cuidado de Deus com os oprimidos. No 12, pois inquire do derramamento de sangue e lembra-se dele. Não se esquecerá do clamor dos aflitos. Então, aqui está o cuidado de Deus com os aflitos. Já o 18 diz, porque o necessitado não será esquecido para sempre. Os cuidados de Deus com os necessitados. Nem a expectação dos pobres se malogrará perpetuamente. Então, os cuidados de Deus com os pobres. Então, está aqui o tema, está também os tópicos, 4 divisões, e vamos então ministrar esta palavra. Amanhã ou depois você está lá na sua congregação, aí você tem uma oportunidade, você está pronto para poder ministrar no Salmo de número 9, sobre o tema os cuidados de Deus. Aí você pode então fazer esta exposição. Eu tenho certeza que a igreja vai ser beneficiada, porque na igreja tem pessoas que estão oprimidas? Tem. Tem pessoas que estão em aflição? Tem. Tem pessoas que estão passando por necessidade? Sim. Tem pessoas que estão vivendo um tempo de pobreza, aí podemos entender depois qual a linguagem da pobreza? Claro que tem. Então é uma mensagem bíblica contemporânea no sentido atualíssima para agora, para hoje, tá bom? Vamos ver o que nós colocamos então. O que eu escrevi aqui na montagem que o Senhor me orientou na escrita, né? Os cuidados de Deus para com os oprimidos. O Salmo 9, verso 9 diz, o Senhor será também um refúgio para o oprimido. Está aí a palavra oprimido. Um alto refúgio em tempos de angústia. Então veja, Deus será um alto refúgio. Deus será um alto refúgio. Esses são os cuidados de Deus. Ele será um alto refúgio para o oprimido. Um alto refúgio em tempos de angústia. Porque esta opressão se deve justamente à angústia que este cristão, este servo de Deus está enfrentando. Para ele ou ela, Deus será um alto refúgio. É os cuidados de Deus. Tá? A definição desta palavra, né? A palavra oprimido. O que significa a palavra oprimido? Em língua portuguesa, significa assim, aquele que sofre opressão. Aquele que sofre tirania, humilhação. Então era assim que o salmista se sentia. Ele se sentia oprimido, ele se sentia humilhado, ele se sentia debaixo de uma ditadura, de uma tirania por parte dos seus inimigos adversários, né? Todavia, o que esse salmista fez? Ele clamou ao Senhor. E ele, o Senhor, no caso, o livrou. O Senhor o livrou dos seus opressores, conforme o verso 3 do Salmo 9. Veja que ele vai usar essa expressão aqui, ó. Porquanto os meus inimigos retrocederam e caíram, e pereceram diante da tua face. Então, diante da face do Senhor, não tem inimigo que permaneça de pé. Olha que lindo! Diante da face do Senhor, não tem inimigo que permaneça de pé. Quando nós clamamos ao Senhor, o Senhor é um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio no dia da angústia. Logo, os inimigos retrocedem, caem e perecem diante da face do Altíssimo Deus. Aleluia, do El Elyon, Deus Altíssimo, né? Que é o verso 2 aqui, ó, encerra assim, ó Altíssimo. Quer dizer, El Elyon.
que é um dos nomes, né, genéricos de Deus, que nos ensina, que nos instrui a saber que o nosso Deus é alto. Olha que o tema diz: o Senhor será um alto refúgio. Alto, Elion, altíssimo. Eita, que coisa linda, né? Bom, por esse motivo, o salmista celebra o nome do Senhor com ações de graças. Então, porque Deus é o Elion, o Altíssimo, o alto refúgio para o oprimido, o alto refúgio no dia da angústia, que faz os inimigos retrocederem e caírem perante a sua face, o salmista diz: eu te louvarei, verso 1. Senhor, de todo o meu coração, contarei, narrativa, contarei, vou narrar, vou falar, contarei, né? Cantar, contar, contarei, vou fazer uma narrativa do que? De todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei, saltarei de prazer, cantarei ao teu nome. Ele diz: me alegrarei, saltarei, cantarei. Ele está dizendo que ele vai fazer 3 coisas. Ele está dizendo que ele vai se alegrar do Senhor, olha aí, ele está dizendo que ele vai saltar na presença do Senhor, ele está dizendo que ele vai cantar louvores ao nome do Senhor. Então ele se alegra, ele salta, ele canta. Quando se tem um Deus altíssimo que cuida dos oprimidos, a gente se alegra, né? Nós nos alegramos, nós saltamos, nós cantamos. Louvado seja Deus. Podemos clamar ao Senhor e confiar nos seus cuidados em tempo de opressão. Então agora é uma aplicação. Saímos do que que o salmista está vivendo, agora estamos contextualizando para nós e estamos fazendo a afirmativa. Podemos clamar ao Senhor, porque o salmista é um exemplo disto, e confiar nos seus cuidados em tempos de opressão. Por exemplo, eu coloquei aqui abaixo, no segundo parágrafo, um exemplo disto. A casa de Israel está vivendo isso há 430 anos sobre a vara do Egito. O povo estava oprimido lá no Egito, sendo humilhado pelos egípcios, mas os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Você pode ler lá em Êxodo capítulo 3, você vai encontrar isso. O verso 7 e 8. O Senhor ouviu o clamor do seu povo, olha aí. O Senhor viu a aflição do seu povo. O Senhor tomou conhecimento dos fatos e agiu em favor do seu povo com grande vitória. Aplicação: podemos confiar no Senhor e na sua providência. As nossas orações estão sendo ouvidas e em breve a resposta virá. Então está aí o primeiro tópico, o primeiro ponto, os cuidados de Deus com os oprimidos. Ele é altíssimo, ele é o Elion, ele é o alto refúgio no dia da angústia. Então nós precisamos clamar ao Senhor, ele ouve, vê, conhece e age em favor daqueles que estão em tempos de opressão. Imagine se na igreja não há irmãos e irmãs vivendo esse tempo. Então imagine que esta mensagem pode ser uma resposta, pode ser um conforto, um consolo para alimentar a alma e a fé da igreja que está vivendo um tempo de opressão, de entender que Deus é o Altíssimo e é o refúgio no tempo da angústia, e que diante do Senhor, quando nós clamamos, Deus se revela, diante da sua face, os inimigos retrocedem, caem para a glória de Deus Pai. Amém? Já o segundo cuidado de Deus é para com os aflitos. Então, lendo o Salmo 9, nós vamos continuar aqui lendo e vamos encontrar no verso 12. Pois inquire do derramamento de sangue
e lembra-se dele. Não se esquece do clamor de quem? Olha aí, do clamor de quem? Dos aflitos. Então aqui, em segundo lugar, o clamor dos aflitos. Aí eu coloquei assim, o Deus dos oprimidos, ponto 1, é o Deus dos aflitos, ponto 2. Assim como ele cuidou dos oprimidos, ele cuidará dos aflitos. A definição da palavra aflito nos leva às palavras agonia e também angústia. Então, aquele que está passando por aflição também está passando por agonia, que também está passando por angústia. Então, são palavras que se encaixam. Ela é uma palavra rica em acepção, que leva a 3 estágios de uma pessoa só. Se eu estou aflito, estou em agonia. Se eu estou aflito, estou em angústia. Aflição, agonia e angústia. 3 palavras em um momento só. Aí eu preciso desse Deus maravilhoso, de um Deus que cuida do aflito, do Deus que cuida do que está em agonia, do Deus que cuida do que está em angústia. Clamando ao Senhor, eu receberei dele esses cuidados. Era assim que o salmista se sentia quando buscou refúgio no Senhor. Aí é o Salmo 9, verso 9 e 10. Vamos ler? O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Aí ele fala no 10 assim, ó: em ti confiarão os que conhecem o teu nome. Olha isso. Porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Que lindo. Porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Então, nesse exato momento, o tempo do texto aqui é um tempo de oração. Então, nesse momento aqui, alguém está orando. Logo, essa oração vai para o verso de número 12 no entendimento. Porque ele diz no 11, cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião, anunciar entre os povos seus feitos, pois inquire do derramamento de sangue, lembra-se dele, dos que derramaram sangue. Não esquecendo, Deus não esquece. Deus não esquece do clamor dos aflitos. Isso é cuidado. A razão de Deus não esquecer é porque ele cuida. Os cuidados de Deus para com os aflitos. Aleluia. Então eu coloquei assim, era assim que o salmista se sentia quando buscou refúgio no Senhor. O Senhor cuidou dele. Não podemos pensar diferente. Se buscarmos ao Senhor em oração no tempo da nossa angústia, vamos experimentar os cuidados, os seus cuidados para conosco. Ó, o nosso Deus é o mesmo. Aos Hebreus, capítulo 13, verso 8, diz que o Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então implica dizer que ele não muda. Assim como ele foi com este salmista no tempo da angústia, da agonia, da aflição, ele é comigo, contigo, conosco, agora. E olha que palavra acalentadora, né? Para o nosso coração, como também o será para o coração da igreja quando pregarmos. Então, estude bem isso aqui, anote, né? Faça dessa pregação primeiro uma prática na sua vida, pregue para você primeiro, faça toda aquela orientação da homilética, do exercício, e vai preparado no púlpito para pregar esta palavra, é uma resposta para 4 tipos de pensamentos ou de corações: o oprimido, o aflito, o necessitado e o pobre. Então é muito importante a gente ter uma mensagem como esta para abençoar a igreja também, né? E aí, na minha segunda fala, do parágrafo seguinte, encerrando a página 1, diz assim:
um tempo de grande angústia, agonia e aflição veio sobre a casa de Judá, no reinado de Josafá. Lembra disso? Lá em 2 de Crônicas, capítulo 20. Aí eu coloquei do verso 1 até o 18, mas pode prosseguir, né? 3 nações se uniram e se levantaram contra o povo do Senhor. Todos tiveram medo, todos. Todavia o medo os levou a orar, ponto 1, jejuar, ponto 2, trazer à memória as promessas do Senhor, ponto 3, em unidade de propósito, unidade, ponto 4, todos se apresentaram diante do nosso Deus, que os livrou das mãos dos inimigos. Aí você conhece a história, como Deus livrou, como Deus falou no meio daquela congregação que estava orando, que estava jejuando, que estava trazendo a promessa de Deus em oração, que estavam unidos. Como Deus falou naquele dia. Ele disse que a peleja não era do rei nem do povo, mas era do próprio Deus. Que nem o rei nem o povo ia guerrear, mas Deus ia guerrear. Os cuidados de Deus com os aflitos, né? E não podemos pensar que conosco será diferente. A peleja não é nossa, mas sim do Senhor nosso Deus. O que devo fazer? Clamar, orar, suplicar, pedir, gritar pelo socorro do Senhor, e os cuidados de Deus me alcançará. Se você orar, clamar, buscar ao Senhor, os cuidados de Deus te alcançará. É o Deus que cuida dos oprimidos, é o Deus que cuida dos aflitos. Página 2, em terceiro lugar, é o verso de número 18 do Salmo de número 9, os cuidados de Deus para com os necessitados. E aí eu volto a reiterar, na igreja tem pessoas oprimidas, você tem uma palavra para elas. Na igreja tem pessoas aflitas, e você tem uma palavra para elas. Na igreja tem pessoas necessitadas, e você também tem uma palavra para elas. Salmo de número 9, verso 18, na primeira parte, diz assim: porque o necessitado, olha ele aí, tá vendo? Porque o necessitado não será esquecido para sempre. Por que o necessitado não vai ser esquecido? Porque Deus cuida. Eita glória! Porque Deus cuida. São os cuidados de Deus para com os necessitados. Deus cuida dos necessitados de tal maneira que eles não serão esquecidos. Glória a Deus! O Deus dos oprimidos e dos aflitos também é o Deus dos necessitados, também o é dos necessitados. É lindo, né? É lindo como o nosso Deus é um Deus tanto aflito como do oprimido, como do necessitado. É lindo isso aqui, né? O salmista deixa isso muito claro nas suas palavras em oração a Deus. O motivo do seu louvor, Salmo 9, verso 1, eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. O motivo do seu louvor, no Salmo 9, verso 1, é justamente lembrar que o Senhor é o amparo, tanto de um como do outro. Olha que lindo! Sem errar o endereço de ambos. É claro, ele abre o verso 1 dizendo, eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Por quê? Porque o Senhor cuida do oprimido, o Senhor cuida do aflito, o Senhor cuida do necessitado, o Senhor cuida do pobre. Não tem como louvar um Deus desse? Não tem como dar glória, aleluia, ao nome do Senhor? Se Ele é um Deus que cuida de ambos, sem errar o endereço e o contexto de vida de cada um? Ele não erra o endereço do oprimido, como não erra o endereço do aflito, como não erra o endereço do necessitado, como não erra o endereço do pobre. E cada um aqui tem uma circunstância, um problema, e Deus dá atenção a todos de igual modo.
por que não louvar um Deus deste? Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Aleluia. É lindo demais a gente poder enxergar isso aqui, né? Esse Deus é realmente maravilhoso. Ele não se esquece de ninguém. Tenho certeza que tem sido assim na minha vida e na sua vida também. Coloquei um exemplo, então, na parte, né, do segundo parágrafo, eu coloquei assim, ó, no Novo Testamento, houvera diversos momentos onde o Senhor Jesus foi cercado por vários necessitados. Então, quando você lê Mateus, Marcos, Lucas, João, isso é evidente. Quantos necessitados cercou Cristo? E ele não esqueceu de nenhum. Ele cuidou de todos esses necessitados. Certamente continua cuidando de mim e de você. Né? Ele curou um homem leproso em Mateus 8, do 2 a 4. Da mesma forma, liberou uma palavra ao servo do centurião em Mateus 8, do 5 a 13. Ao entrar na casa de Pedro, sua sogra estava jazendo em febre, mas o Senhor a curou também em Mateus 8, 14 e 15. A essa altura, o dia já estava por findar-se. Mateus 8, 16. Em Marcos 1, 32, vai dizer que o sol já estava por se pôr. O Senhor, mesmo cansado, atendeu às necessidades do povo em Mateus 8, do 16 a 17, conforme também Marcos 1, 32 a 34. E se você ler esse momento que ele cuidou dos necessitados, que é Mateus 8, 16 e 17, como Marcos 1, 32 a 34, você vai ver que era o final do dia, já era pôr do sol. Cristo estava exausto, cansado. Ele vem lá de Mateus 5, 2, termina 7, 28, inicia 8, 1, já está pregando já vários dias, exausto, cansado. E o sol já está para se pôr, para encerrar o dia do judeu. Cristo para e olha para os necessitados e não despede ninguém. Não manda ninguém embora, não manda ninguém voltar depois. Cuidou de todos eles. Curou os enfermos, expulsou demônios, restaurou pessoas dos seus aleijumes, os coxos paralíticos. Deu atenção a todos. E não era poucos, era uma multidão. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus que cuida dos necessitados. Os cuidados de Deus com os necessitados. E nós estamos incluídos aí. Ele continua cuidando de mim e de você, para a glória e louvor do seu nome. Agora, vê se na igreja não tem pessoas necessitadas. E veja que palavra você pode trazer para a igreja, mostrando para a igreja que o nosso Deus é um Deus que cuida dos necessitados. E em quarto e último lugar, verso 18 continua dizendo, porque o necessitado não será esquecido para sempre. Ali fala assim, nem a expectação, tá vendo? Dos pobres se malogrará perpetuamente. Logo ele está dizendo, o que eu cuido aqui, também cuido lá. Porque o necessitado não será esquecido para sempre, na expectação dos pobres, nessa versão diz perecerá. Então essa expressão malogrará é a mesma expressão para perecerá. Ele não vai perecer. O pobre não vai perecer, ele diz para sempre, perpetuamente. Né? A definição da palavra expectação está aqui, ó. Nem a expectação. O que é expectação? Na língua portuguesa, expectação significa condição de quem espera algum ou alguma, ou pela, aliás, perdão, condição de quem espera pela ocorrência de alguma coisa. Ou seja, de uma perspectiva, estado de quem espera algum acontecimento, baseando-se em probabilidades ou na possível efetivação deste. Vejam só, esse é o sentimento do pobre, esse é o sentimento do necessitado, do aflito,
do aflito, do oprimido. Uma expectativa tão grande de que um milagre vai acontecer a qualquer momento. Então essa palavra expectação, ela é uma condição de quem espera pela ocorrência de alguma coisa, um milagre. Então gera-se uma expectativa, expectação, uma expectativa. É o estado de que de alguma coisa que vai acontecer. Em algum momento vai acontecer um milagre. Então este pobre está vivendo uma expectação, uma expectativa. E o texto diz que o Senhor, o necessitado não será esquecido, nem a expectativa desse pobre será também esquecida. Porque Deus cuida dos pobres, os cuidados de Deus para com os pobres. Se os pobres têm uma expectativa, Deus tem os cuidados para a expectativa dos pobres. Eu deixei um exemplo baseado no Novo Testamento também, e eu coloquei assim, essa expectação estava no coração de Bartimeu cego. Vocês lembram dele? Né? Ele estava na saída da cidade de Jericó, ponto 1, pedindo esmolas, ponto 2, mendigando, ponto 3, num estado de pobreza, ponto 4. Está em Marcos 10, 46, pode conferir. Ele era cego, todavia muito inteligente. Ele não ficou na entrada da cidade, e sim na saída. Com isso, ele estava dizendo, nem que for na saída, tem um milagre me esperando. Nem que for na saída, tem um milagre me esperando. Isso é uma expectação, uma expectativa de que alguma coisa a qualquer momento vai acontecer em seu favor. Isso realmente veio a acontecer na vida dele. O Senhor Jesus passou no caminho do oprimido, aflito, necessitado e pobre. Porque, na verdade, você pode encontrar as 4 coisas em um homem só. O cego, o Bartimeu cego, era um homem oprimido, era um homem aflito, era um homem necessitado, era um homem pobre. Eita, que Deus maravilhoso, né? Cuidou da vida deste homem nos 4 estágios dos pensamentos que estamos fazendo no Salmo 9. Jesus maravilhoso, meu Deus. O último parágrafo diz assim, Bartimeu era cego, porém não era surdo, ok? Porque ele ouviu falar de Jesus. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, tratou logo de clamar dizendo, olha o que ele disse, Jesus, filho de Davi. Como a fé vem pelo ouvir, Romanos 10, 17, ele teve fé o suficiente para clamar pelas misericórdias do Senhor e foi atendido. O Senhor Jesus tratou logo de cuidar do pobre cego Bartimeu, mandando-o chamar. Seu pedido foi aceito. O Senhor Jesus o curou. O milagre aconteceu. A expectativa do cego foi atendida. Podemos glorificar ao Senhor pelos seus cuidados em cada situação aqui apresentada. Podemos glorificar ao Senhor pelos seus cuidados em cada situação aqui apresentada. O Deus que cuida dos oprimidos, como cuidou da casa de Israel. O Deus que cuida dos aflitos, como cuidou de Josafá e a casa de Judá. O Deus que cuida dos necessitados, como Cristo cuidou do leproso, do servo do centurião, da sogra de Pedro e daquela multidão que jazia enferma, endemoniada, coxos e paralíticos. O Deus que cuida dos pobres, como Cristo cuidou de Bartimeu, que era cego, que era pobre, que era mendigo, que estava à beira do caminho, na saída da cidade, e viveu os 4 pontos em um só ser humano. Ele era oprimido, era aflito, necessitado e pobre. Toda a atenção de Jesus para ele
mudou a sua história. Esse é o nosso Deus hoje, agora. E esta palavra é para o meu coração, para o teu coração, para também transmitir à igreja, a igreja entender que o Deus que cuida está conosco. Os cuidados de Deus. Amém? Está aí mais uma palavra, mais uma mensagem baseada em Salmos, né? Espero que esse momento tenha sido um momento de bênção também para a sua vida, como tem sido para a nossa vida aqui. E o meu pedido é aquele de sempre. Se você está gostando desta jornada pelo livro de Salmos, compartilhe isso com uma pessoa, um amigo, um familiar, para que os mesmos também possam adquirir esse trabalho. Tenho certeza que o que você pagou para ter acesso a esta classe, a essa altura, o que você pagou já valeu a pena. É a aula 9 que você pagou, dilui em 9 aulas e vê se não valeu a pena. Temos mais 141 aulas pela frente. Então, assim, o valor que está sendo pago nem se compara. Mas você pode me ajudar compartilhando com alguém para que as pessoas possam também adquirir. O compartilhar que eu digo é: fale para as pessoas, divulgue o nosso trabalho, fale para elas adquirirem. Tenho certeza que vai enriquecer estas pessoas, a não ser que você queira o conhecimento só para você. Aí é o pecado do orgulho, você não pode cometer esse pecado, o orgulho do conhecimento. Porque às vezes as pessoas estudam com alguém e não quer que ninguém saiba, porque só quer aqueles segredos para si. E a gente não tem isso. Aliás, nós não temos segredos. O Pai revelou, é tudo para nós, tá bom? Até a próxima aula. Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus a todos.